E aí, galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Aqui é Gustavo Ferreira, junto com o Juliano Tagliati, no canal JG Comics, trazendo para vocês aí o final do War Champions. Hoje vamos que vamos, hein, Juliano? Beleza? Beleza, tranquilo, Gustavo, show de bola. Falei do Gustavo ali, ó, que tava tendo uma iluminação lá e o sol começou a pegar aqui em mim também, ó. É muita luz, é muita velocidade nesse combate, tá atingindo nós aqui, né, cara? Pois é, ué. Ainda mais o Deus do Trovão, Flash, que é velocidade pura, vai vendo aí, ó. Isso aí, boa demais. Galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Vamos lá, então, chegamos a tão desejada e tão grandiosa final, né? O campeão da DC, que foi o Flash, vencendo o Batman, e o Thor, o campeão da Marvel, vencendo o Motoqueiro Fantasma na decisão da Marvel. Então o Thor já é o campeão da Marvel e o Flash o campeão da DC. Nós vamos ver quem é o campeão dos campeões aqui no nosso programa, no nosso vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, chegaram até aqui, ajude a gente divulgando o canal. Poxa, é tão bacana a gente ver isso. Se inscreva, traz mais um com você, divulgue mesmo, dá essa moral, porque é muito gostoso fazer esses vídeos e a gente quer levar para mais pessoas. E o canal está muito feliz, as pessoas que seguem ele, mas o canal precisa e merece ter mais gente seguindo. Então dá essa força aí, beleza? Isso aí, galera. Beleza, galera, só lembrando aí, né, que como tem vários velocistas, né, que recebem o manto do Flash, a gente está pegando o Barry Allen, tá? Que é a questão que a gente acha, né, que tudo começou com o Barry Allen, quer dizer, né, na nossa concepção. A gente sabe que teve outro velocista antes, né, que é o Jay Garrick, mas só para vocês saberem, tá? Então, sabe, eu acho que a gente acaba escolhendo o Barry Allen porque a gente tem uma memória afetiva maior com o Barry Allen, né? A Crise nas Infinitas Terras, aquela primordial lá, o quadrinho lá de 1985, a série dos anos 90 também era Barry Allen, e então a gente tem mais afinidade com o Barry Allen. A série que passa agora, que é sensacional, é o Barry Allen. Então a gente sabe que poderíamos escolher o Wally West, até o Jay Garrick, que é um pouco mais longínquo e tudo, mas o Barry Allen tá mais dentro do que a gente gosta e está mais próximo também do que a gente imagina enquanto seria um Flash ideal. Isso aí. Outra coisa aí, galera, né, para fechar o War Champions aí com chave de ouro nesse duelo aí, vamos colocar aí uma disputa dos dois aí num cenário aí bem amplo, onde não vai ter pessoas que a gente possa ter bastante, soltando os poderes deles aí à vontade, beleza? Deixa eu começar aqui então, pessoal. O primeiro critério é força. E assim, o Thor leva essa. O Thor tem muito mais feitos de força. E a gente até já colocou em relação ao Flash, que pela velocidade ele consegue fazer efeitos de força muito grande. Mas na minha ótica, o Thor leva essa. Ele tem mais força. E ele já demonstrou isso nos quadrinhos, no cinema e tudo mais. Então o meu voto na força vai pro Thor. Beleza, o meu também é no Thor. Assim, o Flash ele pode até fazer coisas por causa da velocidade dele, mas não é uma característica dele ser forte em si, né? Então os feitos de força que nós temos, tanto nos quadrinhos quanto filmes e tal, do Thor são maiores, né? Então a gente acaba dando voto pro Thor. Velocidade aí já é o contrário. Eu acredito que o Juliano também vai concordar comigo. Eu acho que o Flash tem mais feitos de velocidade do que o próprio Thor. Então eu dei o voto pro Flash no quesito velocidade. Eu acho que essa não tem nem como, pra mim não tem como comparar o Flash com nenhum velocista. Você vai comparar o Flash com outros Flashes, com o próprio Wally West, se você for ver os quadrinhos atualmente. O Flash é a própria velocidade, ele é a própria força da aceleração. A força da aceleração e ele é como se fosse uma coisa só, pelo menos é o meu modo de ver. E, então, assim, apesar do Thor, ninguém está dizendo que o Flash não tem força, até o próprio soco da massa infinita é algo que você necessita gerar muita força para estar fazendo, e massa infinita, então a gente diria, o Gustavo já até usou esse termo, né, seria força infinita, ele explicou assim também. E na velocidade, apesar do Thor ser muito veloz, o Thor ter
feitos de velocidade muito grande, ele não bate o Flash nessa daqui também. Eu coloco o Flash em termos de velocidade. Na resistência, é complicado falar o lance da resistência, até porque é difícil avaliar o Flash nesse quesito aqui. Mas em questão de resistência, eu acabo colocando o Thor. Eu vejo o Thor com maior resistência, maiores feitos de resistência. Então, para mim, o Flash, a resistência, inclusive, o Batman perdeu, inclusive, o Flash perdeu, inclusive, até para o Batman, no nosso quesito. Eu vejo, apesar desse último filme, o Thor ter se mostrado, assim, pouco resiliente, pouco resistente em questões psicológicas, e a gente leva isso em conta também, e o Flash tem muito essa questão da resistência psicológica muitas vezes sendo colocada. Mesmo assim, eu vou levar em consideração a média geral e vou dar esse voto de resistência para o Thor. Beleza. As suas palavras aí, eu acho que nem preciso falar muito, não. Eu também acho a mesma coisa. Eu dei o voto para o Thor pensando nesse fator, né, tudo que você falou aí. E eu acho que a resistência não é só o fator físico, né, ele é também o fator psicológico. E o Barry, ele também tem essa coisa, né, pelo menos eu estou acompanhando a série, toda hora ele também é muito testado psicologicamente. Mas eu vejo o Thor com maior resistência, até mesmo por questão dele ser um guerreiro. Então, pelo fato dele ser um guerreiro, ter aquela coisa mais de guerra, eu acabei dando essa vantagem, vou chamar assim, né, esse ponto aí pro Thor. Isso, agora você que fala da tática, Gustavo. Sou eu. Então vai lá. Pode ser, só lembrando, pessoal que está chegando hoje aí, olha a nossa playlist aí, vai ter um card também aí com as outras batalhas, se você está vendo só agora a final, mas tem inúmeras batalhas, então fica ligado. E o Gustavo e eu, quando nós vamos fazer, a gente não combina antes, exceto o primeiro vídeo que a gente conversou bastante antes, a primeira luta de todas, foi o Thor contra a Capitão Marvel. Esse foi o único vídeo que nós conversamos um pouco antes, os outros nenhum mais. Então, mas daqui a pouco eu acho que vai começar a ter divergências. Vai lá, Gustavo, tática, você deu para quem o voto? Tática, na verdade, eu dei um empate. Por que eu dei empate na tática? Porque assim, o Thor, ele tem aquela coisa, né, de líder, tem aquela coisa da guerra entranhada nele e tal, mas o Barry, ele tem um pensamento acelerado por conta dos poderes dele, então ele consegue ter uma velocidade, um processamento do pensamento mais rápido. Então acredito eu que, por mais que ele não conheça a situação que ele vai estar lidando, como a cabeça dele funciona muito rápido, eu acredito que rapidamente ele vai chegar em alguma conclusão, em alguma forma de tentar atordoar o Thor, ou sair fora do alcance dele. Então, por causa disso, eu acabei dando um empate. Eu dei esse empate porque o Thor tem uma questão dele ser guerreiro, e o Barry, pelo fato de ele ter um processamento rápido e tal, isso ajuda ele. Então, eu fiz aquele discurso todo e aí vai parecer até que a gente combinou, porque eu também dei empate. Por enquanto a gente está pensando igualzinho, né? Aqui é o poder aqui dos professores, né? Então, eu penso assim também, eu vejo o Thor, acho que você explicou muito bem o que eu pensei, eu acho que, e como você começou a rir na hora que eu comecei a falar da resistência, e eu acho que você ia usar as mesmas palavras que eu acho que a tática, eu uso as suas palavras, o Thor por questão de guerreiro, e o Flash também por ser também um estrategista e por ter muita ligação com o próprio Batman, que é o maior estrategista da DC. Então eu vejo uma qualidade de empate aqui na tática em relação aos dois. Eu não consigo definir, até porque a gente começa a ver universos bem diferentes agora, né, Gustavo? Porque a gente estava, primeira vez a gente faz a Marvel contra a DC aqui, então a gente tem que tentar imaginar e fazer os cálculos e os pensamentos em relação a isso, apesar de alguns crossover. Então vamos lá, experiência, vamos ver, essa aqui eu dei empate, o Gustavo tá rindo, então eu acho que essa ele não vai dar empate não, ele deve ter pendido mais pro Flash se ele usar o raciocínio dele ali, vamos ver, mas eu vou falar o porquê que eu dei experiência como empate. O Thor é um guerreiro já milenar,
E o Flash é um cara que pode voltar no tempo e fazer coisas assim gigantes. Então, o Flash tanto pode voltar 10 mil anos no tempo, ele pode voltar à idade do Thor, por exemplo, no tempo e ter aquela experiência vivendo naquele pedaço e voltar para cá como se estivesse lá em segundos. E o Thor, ele já tem essa experiência também. Eu não levo muito em conta nesse quesito da experiência quando foi colocado os quadrinhos. O do Flash acabou vindo antes, mas era propriamente o Jay Garrick, mas mesmo assim o Flash é um personagem mais antigo. Talvez o Gustavo vá usar esse critério. Ele tem usado, eu não sei, estou tentando adivinhar o que ele fez aí, talvez ele tenha feito até o contrário. Mas eu coloquei aqui experiência ou empate, eu também não consegui definir quem seria o vencedor nessa. Bom, então, não dei empate, não. Eu ia dar o empate, né? Eu ia dar o empate. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte, igual o Juliano falou, o Flash ele pode voltar, né, no tempo e viver várias situações. Porém, assim, o que eu percebo, até mesmo nos quadrinhos, quando ele faz isso, não é um período longo que ele faz. Por mais que ele pode fazer isso indefinidamente, talvez, ele possa ir e voltar, por exemplo, ele pode ir para ele passar, sei lá, 10 anos e quando ele voltar passou 1 minuto, aí ele pode fazer isso de novo, e de novo, e de novo, mas eu não, assim, pelo menos não vi nenhum quadrinho que ele tenha feito dessa maneira. Já o Thor, ele tem aproximadamente aí 800 anos. Eu estou botando assim porque é mais ou menos o que eu vi na pesquisa. Não tem nada batido martelo também, mas enfim. E o martelo, gente, tá? Eu não fazer nenhuma... boa. E aí o que aconteceu, né? O Thor ele viveu esses 800 anos, vamos botar assim, de forma corrida, né? E o Flash ele tem essas coisas, ele vai lá, vive aquela situação, volta, é uma coisa mais momentânea. Então, eu desempatei pelo fato do Thor ter vivido isso de maneira corrida e não ter passado por momentos, entendeu? Ele não, digamos assim, não teve pausas, ele viveu aquilo, enquanto que o Flash ele vai vivendo momentos, né? E aí ele pode voltar para consertar, só que ele acaba às vezes piorando isso, então por isso que eu acabei dando ponto de experiência pro Thor e não pro Flash. Então eu errei o que você ia usar e você me convenceu, eu vou mudar meu voto aqui, eu vou colocar a experiência pro Thor. Eu acho que o seu raciocínio foi melhor que o meu, eu concordo com você. Bacana. Tá, então a experiência aí, então mudei meu voto, a gente faz isso às vezes, tá? Quando a gente vislumbra que o outro teve um argumento melhor, isso faz parte não do embate, igual a gente falou lá no começo, a gente não quer convencer o outro, a gente coloca o nosso ponto de vista, se o outro achar que o ponto de vista do colega, do amigo ali que tá fazendo foi melhor, não tem essa vaidade aqui não, Gustavo, show, cara, experiência Thor, concordo com você. Já a relevância histórica eu dei o ponto pro Flash, e aí por quê, né? Primeiro, aí dessa vez eu tô fazendo um pouquinho diferente, né? Eu peguei o quadrinho do Flash, o primeiro quadrinho do Barry Allen, então é 1956. O do Thor é 1962, 6 anos depois, tá? E aí eu comecei a reparar o que o Flash fez, e o Flash tem um impacto muito grande na própria DC, né? Com aquele negócio de ponto de ignição, então isso aí já dá um reboot nas histórias, então se você pensar bem, muita coisa aconteceu na DC por causa do Flash, então eu pensei nisso. Outra coisa, inclusive isso tem a ver com o Arqueiro Verde, a série, nada a ver, mas né, eu vi um episódio que tem um menininho que é filho do Oliver e ele tá com o bonequinho do Arqueiro. Aí o Barry Allen chega perto e fala assim, você tá com o bonequinho do Arqueiro? Eu ouvi falar que o Flash é melhor. Aí ele olha, quem é o Flash? Né? E assim, eu comecei, aí eu falei, porra, realmente, como é que uma criança, a criança ela vê mais o que? A criança, ela gostaria de ser mais o Thor, gostaria de ser mais o Flash, e eu percebo assim que dentre esses personagens, muitos assim que eu vejo, né, falam mais do Flash do que do Thor. Claro, né, assim, vai ter criança que fala do Thor, mas eu percebo mais a questão do Flash, né?
E tem aquela coisa também dos filmes, das séries, né? Em contrapartida, o Flash tem séries, né? Enquanto que o Thor ainda não teve uma série. Posso dizer isso. Então, eu acabei dando ponto pro Flash por causa disso. Eu também dei o ponto pro Flash, e assim, eu acho que é muito interessante da criança, né? Porque a criança gosta de correr, né? Ela correndo, ela se sente solta, né? E o Flash corre, e o Flash é um personagem, muitas vezes, por conta até do Wally West, né? É um personagem mais, assim, simpático e brincalhão, e a criança, às vezes, se identifica muito com isso, né? Então, e assim, ele impacta muito mais a DC do que o Thor impacta a Marvel, tanto é que eles conseguiram fazer o filme lá com os Vingadores e o Thor continuava pertencendo ali, ele ficou ali, ninguém nem quis comprar e tal. Uhum. Então, como ele, o Homem de Ferro e outros personagens do Capitão América, eles começaram a ganhar uma relevância maior de 10 anos para cá. Não me entendam mal, eles têm uma relevância, mas eles ganharam relevância muito grande de 10 anos para cá por conta dos filmes. E o Flash tem uma relevância histórica há muito mais tempo. Nos desenhos, o Flash aparece há mais tempo, lá no Super Amigos e tal. Depois, mesmo que não seja nem sempre o Barry Allen, mas o Barry Allen tem uma relevância maior ali. Participa dos times, e ele acaba fazendo reboot, sempre quando eles precisam de mudar alguma coisa na DC, eles usam o Flash por conta dos poderes dele também, que aí é o papo que eu vou chegar depois. Então, relevância histórica eu também dei pro Flash, e poderes também Flash. Até porque, para mim, eu já falei no outro vídeo, se eu fosse escolher ser um super-herói, eu escolheria ser o Flash. Eu acho que o Flash é o super-herói mais poderoso da DC, e eu acho o Flash o super-herói mais poderoso de todos os super-heróis, de todos que você pegar aí. Ele, apesar das pessoas terem imaginarem que ele é só correr, eu até falei sobre isso logo lá na primeira vez, ele não é só correr, ele é extremamente inteligente, muito rápido de raciocínio, como o Gustavo falou já. Ele, com a corrida, com a velocidade, ele consegue passar por dentro dos objetos, ele consegue vibrar e fazer os objetos vibrarem, ele consegue ter o suco da massa infinita, ele tem a intangibilidade, porque quando você vai acertá-lo, e a velocidade, o movimento dele, ele pode correr no ar. O Flash é um canivete suíço completo, assim, entendeu? Sim. Então para mim não tem para ninguém em relação aos poderes. Flash é o cara. Bacana. Bom, o Thor, galera, eu vou começar fazendo diferente. Agora eu vou falar dos poderes, depois eu falo para quem que eu dei o voto. Deu uma, né, suspensezinho. Boa. O Thor, ele tem, né, aquela coisa, ele é, digamos assim, né, ele tem uma resistência muito grande, ele tem eu não posso falar isso agora. Ele tem fator de cura, ele tem longevidade, né? Ele tem resistência à toxina, ele tem resistência a um monte de coisa, ele pode voar, ele controla, vamos botar assim, a tempestade, né? Os raios, aquela coisa toda, tem super forças, tem super velocidade, pô, muito legal isso. Porém, o Flash, eu acho, o poder dele da velocidade, porque, né, cara, abre um leque, mas um leque, assim, incomensurável, eu acho, sabe? Possibilidades físicas, né, Gustavo? Galera, olha só, voltar no tempo, cara, é uma coisa... Se eu voltar no tempo, que eu nem falei. Sabe, voltar no tempo, só do cara voltar no tempo, pra mim... E não só voltar no tempo, né, Gustavo? Ele vai pra frente no tempo, ele volta no tempo, ele viaja, ele trafega pelo tempo, ele vai pro futuro, ele vem pro passado. Lembra, assim, mas assim, é lógico, o Gustavo pode falar isso, mais teorias físicas, até eu acho que pode ser um tema de algum outro vídeo. Na minha opinião, o amanhã, na verdade, ele não existe. Ele é construído. Então eu não vejo, não sei se eu tô falando besteira, talvez fisicamente deve ter alguma teoria de possibilidade de viagem no tempo para o futuro. Mas, provavelmente tem, né, Gustavo? Mas eu não consigo ver essa possibilidade assim. Eu vejo, eu até acreditaria numa possibilidade maior de voltar no passado. Aí alguém vai falar, então alguém vai vir para os tempos atuais. Não, eu acredito que o momento atual é o futuro.
Mas eu acho que esse papo ficou meio filosófico e físico demais, né? Vai lá, Gustavo, desculpa, cara. Não, tudo bem, tudo bem. Aí, galera, olha só, tem essa questão de voltar no tempo que eu acho, cara, assim, sensacional, porque ele voltando no tempo, ele pode influenciar de qualquer forma, sabe, em fatos que seriam muito importantes. Outra coisa, ele pode fazer correndo, ele pode gerar várias cópias dele, e ele pode também criar resquícios de tempo, né, que esses resquícios de tempo eu tô sabendo há pouco tempo agora, acompanhando as séries, né? Demais, né? Que é como se ele pegasse um flash do passado, mas não é ele no passado, mas ele correu tão rápido que acabou criando um flash no passado. Eu sei, é complicado. Mas isso pode ajudar ele, porque ele pode estar aqui e lá, e aí ele pode, por exemplo, enganar o Thor nessa daí, né, usando esse resquício do tempo. Então, eu acabo dando ponto pro Flash por causa disso. Eu percebo, assim, uma utilização dos poderes do Flash muito grande. Enquanto que o Thor, ele tem sim poderes, não estou desmerecendo os poderes do Thor de forma alguma, tá? Mas para esse duelo, eu acho os poderes do Flash são mais, vamos botar assim, né, sobressaem um pouco. Você que vai falar da regeneração, e só para fechar nos poderes, eu falei parte dos poderes, o Gustavo lembrou outros aí, e tem muitos mais ainda que a gente esquece, mas assim, se o Thor tá aqui, porque o Thor também é muito poderoso, então quando a gente está elogiando um, a gente está sobrepondo um em relação ao outro, mas nós não estamos falando que o outro não tenha capacidade, não tem poderes, ou não tenha... não, evidentemente que tem. O Thor é extremamente poderoso e faz muitas coisas incríveis, sem dúvida. Mas, pelo menos na minha ótica, e o Gustavo também, o Flash acaba tendo uma gama maior de possibilidades com o poder dele. Regeneração, Gustavo. Rapidinho, Juliano, só para fechar sua fala, eu ia deixar mais para falar isso no final, mas eu vou aproveitar de uma vez e vou falar. A gente já comentou isso em algum vídeo, mas é bom a gente estar sempre falando, né, que isso aqui, como é um confronto, todo confronto é assim. Não quer dizer que todas as vezes que eles vão se confrontar, sempre vai acontecer o mesmo resultado, né? Porque eles vão ter adquirido experiência, vai ter mudado alguma coisa, tá certo? Então, nesse confronto que a gente está falando, por isso que a gente começou no início falando, que é o Barry Allen, falamos de outras coisas, então para vocês se situarem, que às vezes a pessoa fala, não, pô, mas o Thor... Calma, galera, tá? Isso aqui é um confronto que pode acontecer mais pra frente, de dar um reboot na Marvel, e o Thor vir e fazer uma luta com o Flash, até mesmo nos quadrinhos, e ganhar. Então, beleza? Só pra... até porque, por enquanto, aqui, tá empatado. Tá tipo assim, vai um critério e dá ponto pra um, vai pro outro critério. Tá 3-3, em termos de vitória e um empate. Isso. Regeneração ou cura, né? Eu acabei dando ponto pro Thor. O Flash tem regeneração, né? Eu até no primeiro vídeo eu cometi o engano de falar que o Flash tinha que estar correndo para regenerar, e não é verdade. Ele pode estar parado, ele regenera, né? Mas eu percebo que a velocidade da cura do Thor, por incrível que isso possa parecer, eu acho que se sobressai a velocidade da cura do Flash. Talvez se o Flash correr muito rápido, talvez isso acelere o metabolismo dele. Mas eu percebo que o fator de cura, a regeneração do Thor, é um fator maior do que do Flash. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. E já citei essa cena e falo novamente. A cena que ele está forjando o Rompe-Tormentas, né? Que ele está lá dentro da Forja Anã. Ali tá passando muita energia por ele e tal, e depois ele sai todo chamuscado, mas rapidamente ele já retoma. O Flash, ele, por exemplo, na série, ele vai correndo tão rápido, tem momentos que a força de aceleração meio que vai tomando conta dele ali, você vê que ele tá sofrendo com aquilo ali, mas ele continua, mas eu percebo que o Flash ele fica mais desgastado do que o próprio Thor. Então é por isso que eu acabei dando ponto pro Thor. Pô, que legal, adorei ter colocado o ponto pro Thor, porque o meu eu penso bem diferente. Isso é muito bom. Eu dei o voto pro Flash pelo seguinte, eu concordo com tudo que você falou, mas, por exemplo, quando a gente pega o Flash na série, a gente tem que entender que aquele Flash é um Flash incompleto, é um Flash ainda em formação.
Em construção, né? Ele está se construindo. Então, aí ele não entende ainda totalmente a força da aceleração. E agora que ele está entendendo, e até assim, eu não vou dar spoiler, até porque o Gustavo está vendo a série agora, mas acontece algo incrível na 6ª temporada com a força de aceleração. Então, e aí talvez isso até fosse algo positivo que o Gustavo está falando. E talvez, mas por exemplo, o Thor perdeu um olho, não regenerou aquele olho, apesar de ter acontecido isso daí. O Thor bebe e o Thor ficou daquele jeito, todo largado. Se ele realmente tivesse cara, como é que pode? Por exemplo, o Flash mesmo na série, Cisco inventa uma bebida que deixa o Flash bêbado por meio segundo. Ele não fica bêbado, por exemplo. Eu coloco isso também com questão de regeneração, até física. Então eu vejo o Flash com a capacidade maior de regeneração, mesmo sabendo que acontece muitas vezes dele ele já foi atingido pelo próprio Superman, ter quebrado a perna dele, demorado um pouco para se regenerar. Beleza, mas mesmo assim, colocando até o Thor agora, que acaba tendo uma relevância maior nesses filmes, pegando essa parte, eu vejo uma discrepância muito grande. Eu acho difícil de fazer essa relação. Então eu tendo a ver o Flash com a capacidade de regeneração maior, principalmente se a gente for pegar o melhor do Flash e o melhor do Thor. Eu tendo a ver o Flash com a capacidade maior de regeneração, vibrando, entendendo melhor os poderes. Não sei, pode ser uma visão equivocada minha, lá na frente, como o Gustavo falou, eu posso até mudar de ideia se fosse fazer esse confronto de novo, pesquisando ainda mais a respeito, mas eu vejo o Flash com a capacidade maior. E agora a gente vai para os confrontos. E aí o Gustavo abriu falando e eu vou falar dos confrontos agora. Então vamos lá. Antes de eu falar também para quem eu dei o voto, que eu geralmente abro falando para quem eu dei o voto, o Thor tem confrontos gigantescos, até no próprio filme mesmo, ele no Guerra Infinita, ele acaba... eu acho que o filme é muito do Thor ali, ele realmente mostra uma grande capacidade de regeneração, mas aí no Endgame lá, ele acaba mostrando pouca resistência psicológica e nenhuma capacidade de regeneração, porque até engordar ele engorda. Então, sabe, aí a saúde dele também fica debilitada, tanto é que eu acho que eles fizeram isso até para dar uma diminuída no Thor, porque eu vejo o Thor um ser poderoso o suficiente para ele, com os 2 martelos, vencer o Thanos, como ele fez isso no filme anterior, né? Suportando toda aquela pressão e tudo. Mas eu vejo o Flash, aí quando eu falo mais já dá a entender que eu vou votar no Flash na questão de confrontos. Eu vou usar pela primeira vez um raciocínio que o Gustavo usa, mas eu acho que ele vai falar isso também, que os vilões do Flash vêm do futuro para tentar acabar com o Flash, que não está pronto ainda. Roubei a fala do Gustavo, mas ele vai falar isso de novo com mais propriedade. Isso é um ponto. Outro ponto, dentro da DC, inúmeras vezes ele muda todo o universo DC. E se a gente for comparar o universo DC e o universo Marvel, que são incríveis, ainda bem que existem os dois, gosto dos dois, beleza, tudo bem, mas o impacto, até colocando como relevância histórica, o impacto do Flash nos confrontos que ele tem históricos, no próprio Guerra Infinita, que ele se sacrifica para poder mudar toda a sequência ali do universo e outros mais, eu vejo o Flash com uma gama maior de confrontos que ele se sobressai e que ele impacta mais o universo DC. Então eu coloco o Flash acima disso. E até uma coisa que os dois, que é muito feio, foi feita com Thor nesse último filme dos Vingadores, e é feito com Flash sempre. O Flash, então, eu acho ainda mais, eles sempre colocam o Flash em construção. Muitas vezes não acontece com Batman, por exemplo, nem com Superman. Muitas vezes o Batman, aquele Batman é um top do Batman, aquele lá é um top do Superman, mas o Flash não, porque eu acho que eles precisam fazer isso para dar uma freada, porque eu, sinceramente,
eu vejo o Flash derrotando a Liga da Justiça. E mesmo com o Batman, apesar de que eu acho que o Batman teria o preparo para isso. Mas o Flash, no nosso debate aqui, venceu o próprio Batman. Então, também eu elevo isso em consideração, porque ele venceu o Batman também no nosso aqui, acho isso muito importante. Então, não vejo ele com capacidade de perder por Thor. Sincero. Acho que pode perder, mas prefiro o Flash nesse quesito também. Pô, beleza. Então, galera, eu acabei dando empate. Foi muito então apertado, hein? Foi. Eu dei um empate porque eu tenho usado muito esse critério, né, de intensidade e variedade. Eu percebo muito o Thor lutando com seres assim muito poderosos, tipo Hulk, Galactus, Hulk Vermelho, Superman, né, que são seres que têm muito poder. Porém, todavia, entretanto, o Flash ele tem uma variabilidade muito grande. Ele luta com os vilões, né, que são, digamos assim, recorrentes, né, das histórias dele. Ele luta com o velocista, que são, né, digamos assim, tão rápidos quanto eles às vezes, né? Ele às vezes luta com um velocista que vem do futuro, o velocista vem de outro planeta. Então, perceba, né, que ele não fica restrito apenas ao planeta em questão, ele também luta com outros mundos, com outro universo, com tempos diferentes, né, futuro e tal. Então, eu vejo em variedade os confrontos do Flash muito maior. Eu acho que de todos, eu acho que eu já fiz aqui, o Flash eu acho que tem maior variedade. Não sei se eu estou falando besteira aqui agora não, mas pelo menos é o que me passou aqui. E aí eu deu empate, que eu falei, pô, e agora, hein? Dou empate, não dou empate? Mas vou mudar meu voto, eu vou desempatar isso aqui agora. Eu vou dar meu voto pro Flash. Eu acho que o Juliano aí falou, e enquanto também eu fui falando aqui, eu fui meio que me convencendo. Então eu percebo até mesmo o próprio impacto que isso causa, né? Então eu acho que realmente em termos de históricos de confrontos aí, o Flash gera mais impacto, logo a balança pende para o lado dele, né? Então é como se eu tivesse dado empate, mas aí aconteceu, sei lá, alguma coisa que meio que desequilibrou, tá, galera? É como se fosse uma vantagem que o Flash tem aí, e eu acabei dando esse ponto pro Flash. Por exemplo, eu vejo um confronto entre os dois, seria um confronto muito difícil, muito interessante, mas sempre quando, pelo menos é o impacto que eu tenho, tá, Gustavo? Quando eu vejo um velocista nos filmes e séries, ele me impacta mais em termos de, de imprevisibilidade do que pode acontecer, porque pode acontecer uma série de coisas ali. Por exemplo, se a gente pegar lá na Marvel Guerra de Ultron, quando o Mercúrio aparece, você vê que o Mercúrio, que é muito rápido, mas assim, o Mercúrio, eu sei que os fãs do Mercúrio ficam meio bravos com isso, mas o Mercúrio, ele não tem a mínima comparação com o Flash em termos de velocidade. O Mercúrio é extremamente rápido. E quando o Mercúrio aparece, sendo um garoto ali ainda em formação, naquele filme, você vê que os Vingadores não têm resposta para o Mercúrio. Uhum. Sabe? Por exemplo, quando o Thor aparece, o Loki aparece, o Capitão América vai lutar com ele, a impressão que passa é que o Capitão América não tem a menor chance. E o Capitão América encara o Loki de igual para igual, a luta é muito boa. O Loki deixa se capturar pelo Homem de Ferro, e aí aparece o Thor. Só para o pessoal tentar entender o que eu estou tentando dizer. Quando o Thor aparece, eu não vejo a mínima chance para o Homem de Ferro, e não vejo a mínima chance do Capitão América contra o Thor ali no filme. Caraca, pô, o Thor é muito mais poderoso. Mas, por exemplo, quando o Hulk vai enfrentar o Thor, o próprio Thor olha pro Hulk com medo. Uhum. O Hulk impacta muito mais do que o Thor, sabe? A animação também é assim. Não é? É. O próprio Thanos tem medo de enfrentar o Hulk. Eu acho que o Hulk até poderia estar aqui também,
como poderia estar o Motoqueiro, como poderia estar o Batman, como poderia estar a Mulher Maravilha, porque são todos incríveis. Mas, por exemplo, quando aparece o Flash Reverso, cara, ô Gustavo, dá medo, cara. Pô, porque você vê, ele pode matar todo mundo. Assim, num piscar de olhos, literalmente, sabe? É realmente apavorante. Eles fazem... o Gustavo tá vendo a série até agora, ele tá vendo o Flash Reverso, mas ele vai ver o Flash Reverso ainda mais. Cara, e assim, o Flash, se ele quisesse botar medo, e ele não bota porque ele é um cara muito bom, né? Ele tem muito a ver, por exemplo, com Batman, mas ele é a luz, né, cara? Sim. Ele é luz mesmo, é diferente da escuridão ali que o Batman traz. Então, assim, eu vejo no Flash uma capacidade incrível cara, então, assim, seria uma batalha incrível entre os dois, mas, sabe, eu vejo pro Thor, eu acho que seria, se os dois confrontassem, talvez desse até um empate, porque o próprio Mjolnir é muito rápido, mas talvez o Flash pudesse levar o Mjolnir até a força da aceleração, fazendo ele persegui-lo até lá e depois deixar e voltar. E o Thor, como é que tiraria o Mjolnir dali da força de aceleração? É uma viagem, né, que me veio aqui agora, mas não é? O próprio Motoqueiro já foi mais rápido que o Mjolnir. Seria o voto pro Flash, o Flash acabou ganhando por uma vitória de diferença aqui. Eu acho que foi muito justo e qualquer um dos dois poderia ter vencido, ou até nenhum dos dois, poderia ter sido outro. Mas dentro dos critérios do momento que a gente está fazendo, eu achei que ficou muito bem dado pro Flash. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu e o Juliano, pelo menos pelo que a gente conversa, né, a gente gostou muito de fazer esse quadro, essa questão, né, de pegar os super-heróis. Para mim foi muito bom, porque eu consegui aprender muito mais pesquisando, né, do que apenas lendo por ler ou assistindo uma série porque eu gosto. Eu pesquisei muito, e quando eu falo pesquisar, é realmente pesquisar mesmo, entrar em site, e aí vai em outro, e aí ver vídeo falando, sabe? Então a gente fez realmente uma pesquisa. Para mim foi muito bom, contribuiu bastante para minha bagagem de super-heróis, né? Que, né, tinha coisa que nem eu sabia, né? E me fez também querer assistir coisas, igual a série do Flash. Então, cara, eu gostei muito. O Juliano também, pelo que a gente conversa, gostou também bastante, né, Juliano? De fazer. Incrível, foi sensacional. A ideia do Gustavo, foi incrível essa ideia. Foram vídeos maravilhosos aqui. E eu também pesquisei muito. Confesso que, como eu já tinha até colocado, eu pesquisei para as primeiras lutas e depois aquela pesquisa que já foi grande, usando vídeo, usando o Google, usando o YouTube, usando videogame, quadrinho, série. Depois eu parei de pesquisar porque eu já tinha todo o material ali. Aí eu começava a confrontar aquilo que eu já tinha pesquisado. Então os primeiros confrontos foram de maiores pesquisas, mas a partir daí não precisou de se aprofundar tanto mais. Mesmo assim, a gente ainda fez isso, mas eu pelo menos fiz bem menos. Eu fiz mais no começo mesmo. E foi sensacional. Aí eu aprendi muito. Para mim, a maior surpresa de todos, apesar de gostar muito, foi o próprio Motoqueiro Fantasma. Porque, por exemplo, o Gustavo quis colocar ele, eu torci o nariz, ele acabou entrando e ele surpreendeu chegando à final lá com o Thor. Não, tô sendo sincero. Para mim, ele não passaria do Hulk, ele passou do Hulk. E eu espero que assim, esses vídeos que nós fizemos aí, né, colocamos aí no canal, também, né, tenha agradado vocês. Coloca nos comentários, por favor, né, uma coisa que a gente precisa muito de vocês, esse feedback. O que vocês estão achando? Pô, gostaram, não gostaram? Né? Agradecer o Bernardo, né, que é aluno seu, né, Juliano? É aluno meu e que é um fiel seguidor. Tem outros alunos também, até
o Pedro Tenório também assiste, ele é mais novinho, tem outros meninos que assistem e dá muito feedback pra gente também. Então, o pessoal que assiste, que colabora, coloca aí nos comentários o que vocês acham, vocês discordam, concordam, pode colocar os critérios aí, coloca os seus votos, se quiser fazer um comentário maior, entrar em contato com a gente. Quem sabe a gente até pensa em fazer outro, a gente vai fazer outros modelos de lutas assim também. Foi maravilhoso, cara, foi muito legal, Gustavo. Antes que eu esqueça, também agradecer o Rodrigo, que também contribuiu lá no Motoqueiro Fantasma com o Hulk, colocou lá no comentário o que ele achava. Obrigadão, Rodrigo. Agradecer a vocês aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí agora nos comentários o que vocês acharam da final, agradou, não agradou, por que não agradou, coloca, sempre com educação aí, tá certo? E ajuda a gente aí, divulga aí, vamos levar esse canal para mais gente aí, entendeu, Gilson? Com certeza, é isso aí, e assim, cara, a gente trouxe tantos confrontos diferentes que você não vê no YouTube, são confrontos que não existem, por exemplo, Batman vs Zatanna, um dos mais difíceis de fazer, que foi o Shazam e o Lanterna Verde, sabe, teve muitos difíceis assim, Mulher Maravilha e Caçador Marciano, não tem esses confrontos, a gente não tem lugar nenhum. Nós fomos os primeiros a fazer muitos desses confrontos. Às vezes tem confronto assim de fã lá, que vai escrever, aí um moleque coloca um palavrão, outro também. Não, a gente pesquisou e certo ou errado, nós usamos critérios. Então, dentro dos critérios, foi maravilhoso. Foi muito legal, foi muito bom. Isso aí, galera. Galera, obrigado por tudo aí. E continua assistindo o nosso canal aí, beleza? Foi. Valeu!